Bom dia, irmãos. Hoje nós estamos completando a segunda semana da Quaresma. E como já foi falado anteriormente, no momento do louvor, a Quaresma consiste em algumas reflexões acerca do nosso pecado. Ela vai dar o tempo dos 40 dias antes do momento da Páscoa. E ela vai justamente apontar para o estado do nosso coração em contrição diante de nossos pecados, para que venhamos responder em arrependimento ao Senhor e, assim, não olharmos somente para os nossos pecados e nos desesperarmos, mas para que os nossos olhos venham estar apontando para o final da Quaresma, a Páscoa, a esperança na cruz de Cristo. E é sobre o arrependimento e a contrição que eu quero estar levando a igreja a refletir nesta manhã, lá no texto do profeta Joel, no capítulo 2. Estaremos lendo do versículo 11 ao versículo 18. Joel 2, do 11 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é compassivo, que Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Culpa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então, o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós chegamos a Ti, Senhor, como aqueles que pedem por misericórdia, como aqueles que pedem para que o Senhor venha estar falando conosco, pois nossos corações são muito duros, Senhor. Deus, por favor, quebrante-nos, mostre-nos os nossos pecados e que o Senhor venha ser o centro de cada um dos nossos pensamentos e que venhamos estar contritos e envergonhados diante de Ti. Sê conosco, Senhor, nos méritos do Teu Filho, Jesus Cristo, eu oro. Amém. Não temos muitas coisas a respeito de quem seria o profeta Joel. Só sabemos que ele é filho de Petuel, como vem trazendo no capítulo 1, versículo 1, e não sabemos muito bem acerca de onde está acontecendo toda essa narrativa que o livro nos traz. Mas o que sabemos é que a terra estava passando por grandes desolações. A plantação estava sendo morta por conta da falta de água nas chuvas e também por conta de uma grande praga que estava afetando todo esse terreno, toda essa localidade. Então, o profeta, ao olhar isso, ele percebe que era por conta do pecado do povo diante do Senhor. Por conta do culto das pessoas estarem sendo simplesmente um ato religioso, sem um coração verdadeiramente arrependido, o Senhor estava mandando juízo. Mas também o profeta aponta que isso não era somente algo para aquele tempo, mas era um prelúdio para o juízo vindouro do dia do Senhor. Então, com muito temor, ele começa a nossa perícope que acabamos de ler da seguinte maneira no versículo 11. Leamos novamente. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme,
E quem executa as suas ordens é poderoso, sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? No primeiro momento, parece que não há nenhuma esperança. Até porque, humanamente dizendo, não há esperança para aqueles que tentam se chegar diante do Senhor por meio de suas obras, por meio de seus feitos. Até porque todos nós somos muito manchados, estamos em uma natureza pecaminosa. Mas da mesma forma, o Senhor oferta esperança e o profeta aponta que não está perdido. E assim, ele mostra a partir da voz do próprio Deus essa esperança que deve vir para cada um de nós diante dos nossos pecados, dizendo assim no versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Parando para analisar a psicologia hebraica, ela é um pouco diferente da nossa. Porque para eles o coração não é simplesmente um núcleo de desejos e de paixões, como muitas vezes colocamos, mas o coração é o centro da obediência moral do homem, o coração como centro da vida espiritual de cada um de nós. Com isso, nessa fala, o próprio Deus está clamando a cada um de nós para que venhamos nos examinar individualmente, pedindo para que Ele venha estar nos mostrando o que estamos ainda em veredas tortuosas, está nos mostrando que nós estamos ainda tentando ocultar diante dele como se isso fosse possível, até porque ele fala, convertam-se de todo o coração, é uma conversão por completa, não é um meio arrependimento como se isso pudesse acontecer. E esse arrependimento, esse examinar do coração deve sempre resultar em nós ações práticas. Como vem trazendo o próprio versículo, dizendo que é com jejuns, com pranto e com choro. O teólogo francês João Calvino, ele vem trazendo sobre um comentário dessa passagem que quando há ações externas sem um coração verdadeiramente arrependido, é como se nós estivéssemos debochando da graça de Deus. Por isso, a tamanha advertência do Senhor para o povo e por isso a tamanha advertência do Senhor para nós ainda nos dias de hoje. E assim, o Senhor continua advertindo, dizendo da seguinte maneira, no versículo 13, parte A. Rasguem o coração e não as suas roupas. Somente até aí. É sem sentido começar a rasgar de maneira externa as roupas como se fossem os hebreus. Não que isso tenha um lado negativo no primeiro momento, mas entenda o que eu quero dizer. É sem sentido rasgar as roupas para mostrar uma nudez, uma humilhação diante de um pecado, se o próprio coração não está rasgado, se o próprio coração não está contrito. E por que o Senhor manda primeiramente nós rasgarmos o coração? Porque somente mediante a desnudar de quem nós somos diante da presença de Deus, é que saberemos quais são os nossos pecados, é que saberemos do peso da nossa iniquidade diante do Senhor. E isso deve resultar em nós a ação externa, isso deve resultar em nós a humilhação, a contrição. É um arrependimento total dos pecados, para que venhamos nos desprender de ornamentos que venham minimizar o peso de cada um deles. Pecado sempre será pecado e nunca terá como minimizar o seu peso. É uma transgressão contra os próprios mandamentos do Senhor. Por isso, essa preocupação, essa advertência é tão grande mediante cada uma de nossas atitudes. Mas o motivo de toda essa fala do próprio Senhor ao seu povo converge com a segunda parte do versículo 13, parte B do versículo 13, que diz: convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio de admirar-se grande misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. O motivo de tudo isso não é porque nós conseguimos fazer algo diante de Deus, não é porque nós conseguimos praticar as boas obras, praticar um ato religioso, não, muito pelo contrário. O motivo de todo esse clamor, de toda essa advertência pela compaixão que o Senhor dá a cada um de nós, pela misericórdia que Ele nos dá mesmo mediante nossos muitos pecados, como a Quaresma vem nos lembrar. E a consequência que tal arrependimento
traz a nós está claramente explícito no versículo 14, com uma pergunta retórica que o profeta Joel vem trazendo ao povo, dizendo assim: quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Apesar de no meio do discurso do profeta Joel ter essa pausa e trazer essa reflexão que não traz nesse primeiro momento uma resposta explícita, ele demonstra que há sempre um ato de Deus benevolente ao homem que se arrepender, um ato de Deus gracioso em direção ao homem que se arrepender de cada um dos seus pecados. Até porque nós podemos parar e pensar como nós, sendo pecadores, podemos estar sondando nosso próprio coração. Como nós podemos estar vendo se o nosso coração está totalmente desnudado diante da presença de Deus? Como podemos estar verdadeiramente contritos? E para responder essas perguntas, o profeta continua em sua fala, para nos mostrar o que é um coração então quebrantado, o que é um coração então totalmente entregue à presença de Deus. Quando do testemunho unitário que ele veio trazendo lá no versículo 12, sobre a conversão do próprio coração, ele passa para um testemunho comunitário. Ou seja, do coração do homem, ele passa para a santificação da congregação, como se o testemunho de cada um de nós fosse refletido na vida em comunidade. Então, há esse clamor que ele vem trazendo no versículo 15 até o versículo 17, dizendo: toque a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoque uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem por teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Por que hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? O Senhor trabalha no homem de maneira individual, para que isso sempre venha refletir na forma da sua vida comunitária entre o próprio povo de Deus, para que a preocupação maior de cada um de nós não venha a ser os nossos meros atos por serem atos, mas venha a ser a própria glória do nome do Senhor. Para que venha a ser o próprio arrependimento, para que Ele venha a ser cada dia mais manifesto em nossa vida. E se pararmos para analisar esses versículos que acabamos de ler, o povo não é chamado para uma resposta dos seus pecados. Ele não é chamado para se justificar de cada um de seus atos, muito pelo contrário. O povo é chamado para responder e para esperar a misericórdia do próprio Deus em santificação. Sempre no ato de estar se santificando, se arrependendo, edificando-se mutuamente e assim uníssonos estarem esperando o retorno, a entrega da bênção que o Senhor prometeu lá no versículo 14, das perguntas retóricas de Joel. E essa espera por tal bênção tem o seu fim. Ela acaba tendo sua culminação, o seu ponto de encontro, quando o Senhor traz uma bênção que é entregue na nova aliança, no sangue do Senhor Jesus Cristo, porque lembram quando no início havia falado que isso não era um meio temporal somente, mas o profeta estava apontando para algo que viria, para um juízo que estava vindo, e tudo isso vai culminar no próprio Senhor. Então, abram comigo no texto de Efésios, já indo para os minutos finais. O texto de Efésios, capítulo 2, do versículo 4 ao 7. Sendo um prelúdio daquilo que haveria de ser feito, nós podemos estar descansando os nossos olhos agora no texto de Paulo à igreja em Éfeso, do capítulo 2 ao versículo 4 ao 7, que diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo.
Pela graça vocês são salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Enquanto que a antiga aliança, enquanto que no Antigo Testamento havia a necessidade do homem ter um coração circuncidado, como é visto no livro de Deuteronômio, a nova aliança nos entrega um coração circuncidado. A nova aliança nos entrega um coração sensível à voz do Senhor, um coração quebrantado. Tudo aquilo que o Senhor exige de nós, o arrependimento, a conversão de todo o coração, é aquilo que Ele mesmo nos entrega. Tudo que Deus exige, Ele mesmo nos entrega e nos proporciona. E através do seu Filho Jesus Cristo, que nós podemos estar descansados, podemos estar seguros que, ainda que tenhamos muitos pecados, porque nós temos, nós podemos nos direcionar de maneira com confiança ao trono da graça de Deus, sabendo que Ele nos perdoará, sabendo que Ele mostrará cada um dos nossos pecados, e se nós clamarmos, se nós estivermos, como foi falado no livro de Joel, jejuando, lamentando e clamando, Ele há de quebrantar os nossos corações. Foi falado no versículo 14 do profeta que, quem sabe, se Ele não nos entrega uma bênção. O próprio Deus já entregou essa bênção. E agora nós devemos estar devolvendo a Ele em um culto de um coração contrito. Um coração que reconhece que a sua miséria e a misericórdia do próprio Deus. Assim, já partindo para as conclusões, termino com algumas aplicações práticas. No primeiro momento, como o Senhor afirma a conversão de todo o nosso coração, assim nós devemos ir lamentando pela nossa apatia mediante dos nossos pecados. Nós devemos ir nos envergonhando diante da presença dEle, porque nós abraçamos tantas coisas que não condizem com a sua palavra. E além disso, nós devemos, o segundo ponto da conclusão, nós devemos estar rasgando os nossos corações, clamando a Ele em forma de dependência pela Tua Palavra, em forma de dependência pelo Seu poder em nossas vidas, pela Sua misericórdia em nossas vidas. E assim, chorarmos, porque não estamos valorizando a bênção que Ele nos entregou da forma como deveríamos. O lamento, o envergonhamento, o choro, o clamor, tudo isso devem ser sinais de um coração contrito, um coração quebrantado, e são sinais externos por meio daquilo que aconteceu no nosso interior, no nosso coração. E assim, já que é uma atitude externa, também devemos mudar as nossas atitudes, as nossas ações. Se estamos vivendo para a glória de Deus, para a santificação, para estarmos cada vez mais mostrando a glória do nosso Deus para o mundo, que venhamos estar vivendo uma comunidade que venha estar se santificando, que venha estar edificando-se mutuamente, venhamos estar de maneira individual também, pedindo ao Espírito Santo para que venha estar analisando os nossos corações, venha estar nos sondando, porque Ele nos sonda e Ele nos conhece, e que venhamos assim estarmos uníssonos, vivendo uma vida que venha glorificar o próprio Deus e que venhamos estar contritos e quebrantados mediante a cada um dos nossos pecados, dos nossos descaminhos. Mas que a nossa esperança sempre venha a ser o sangue de Jesus Cristo que foi derramado em nosso lugar. Amém? Convido os irmãos à oração para dar o término nesse momento litúrgico.